Oi, gente, bem-vindos a mais um papo aqui no nosso canal Papo Humano. E hoje a gente vai falar sobre a crise no relacionamento a dois, a crise no casamento, das dificuldades de se relacionar. Então, estamos nós, Alessandra, Fabiana e eu, Prímula, né? E o que a gente quer deixar de mensagem para vocês, né? O que a gente quer que nos fez refletir é por que a crise abala tanto o relacionamento e no relacionamento nos abala. A gente entende que a crise, que quando acontece no relacionamento, diz muito sobre cada um de nós. Por isso, é um tema, né? Por isso que a gente vem tanto aqui falar de autoconhecimento. E quando a gente estava elaborando aqui como é que a gente ia passar isso para vocês, a gente percebeu que é uma das ferramentas que tem até no coaching em resolução de conflitos, é entender o relacionamento a dois como mais uma entidade. Ou seja, para funcionar o relacionamento, é como se a gente fossem três entidades, né? Tem eu, a segunda pessoa, e o relacionamento. Então, é um terço. Cada um tem um pedacinho desse relacionamento para funcionar. E aí, o que a gente entende? O que é a crise? Quando esse relacionamento, que é só um terço, né, não está funcionando. E por que não está funcionando? Provavelmente porque um dos outros dois, que são as pessoas, né, no nosso caso, aqui nós três somos casadas, né? Então, uma das partes não está não está conseguindo nutrir esse relacionamento, né? Por que as crises vêm? Porque ou a gente está sendo egoísta demais, ou a gente está se cedendo demais, né? Então, a partir do momento que eu me imponho no relacionamento, a tendência é que o outro ceda. E o inverso acontece. Então, quando essa dinâmica, essa dança tem que ser equilibrada, porque quando ela não se equilibra, uma das partes pendenga, é um tripé, né? E aí a crise acontece. E aí, o que a gente também acabou conversando bastante? A importância, de novo, do autoconhecimento. Porque eu preciso saber o que eu quero. Eu preciso saber o que é importante para mim, quais são os meus valores. Porque senão eu vou cobrar do outro, né? Eu vou exigir do relacionamento, eu vou pedir que isso venha do outro. E aí a gente fica um pouco desequilibrado. Vamos ver o que nós três aí conseguimos te ajudar a identificar como está o seu relacionamento. Posso começar? Eu acho que a primeira coisa que a gente começa a se identificar com o outro é os exemplos, né? Os exemplos práticos na vida de cada um. E eu vou falar de mim, do que me aconteceu agora recentemente, né? Eu estou num relacionamento, estou casada há muitos anos, 7 anos, só que de um tempo para cá, eu comecei a ter muitos conflitos pessoais, muitas coisas minhas, não no relacionamento, né? Nem com o outro. Tava indo muito bem, tudo fluindo muito bem, sempre flui muito bem, só que eu não estava bem comigo mesma, e em determinados momentos eu comecei a identificar isso muito mais forte. E aí, claro, eu comecei a perceber que o outro fazia coisas para me irritar, que o outro tinha problemas, que o outro não era o que eu esperava, ou a minha expectativa, blá, blá, blá. Um monte de série de coisas que eu comecei a jogar para o outro, né? E, claro, aí essa terceira posição, que é o relacionamento, ficou totalmente abalada para mim. Não que estivesse acontecendo isso entre nós dois, mas para mim, isso ficou muito abalado. Aí eu fui a fundo, parei de olhar para ele, eu parei de olhar para o relacionamento e comecei a olhar só para mim, né? E comecei a trabalhar nisso, a me identificar o que estava acontecendo comigo, como é que eu estava me sentindo, que na verdade não era nenhum relacionamento, a questão era uma outra coisa. E é assim, gente, é incrível que como você vai se percebendo, e aí você começa a projetar os seus problemas pessoais internos no outro, sabe? Como se fosse um espelho. Só que aquilo nem é verdade, porque o outro vai ter os defeitos, né? Vai ter as situações, vai ter tudo, mas não é nem a questão do relacionamento. E aí você começa a ter uma crise no relacionamento, às vezes, por conta da sua parte, de você não estar inteira e bem com você. Aí, modificando isso, eu comecei a olhar, comecei a perceber e ajustar as coisas dentro de mim. Foi que aí tudo mudou. Tudo mudou.
E eu tinha muita DR, né, com meu marido, nossa, falando, porque eu queria ajustar de todas as formas o relacionamento, que na minha cabeça que não estava indo legal, e que era eu que não estava legal. Ajustando a mim mesma, eu comecei a olhar com outros olhos para o relacionamento. E esse tripé, como a Primã falou, do relacionamento começou a ficar mais forte dentro de mim. Então, não era nem o outro e nem a terceira parte do relacionamento em si. Era eu, totalmente eu. Não que esse é o meu exemplo, né? Não que aconteça com um problema similar, que o outro esteja também nessa mesma circunstância e vai refletir também na terceira posição do relacionamento. Então, é tudo um conjunto. E, gente, é uma coisa impressionante. Depois que parece que tira um peso de cima de você e você começa a... É como se você voltasse lá atrás do início, sabe? Parece dar uma resetada assim e você volta. E aí você começa a se identificar. Por que eu me identifico tanto com essa pessoa? O tanto que essa pessoa me acrescenta, porque eu também acrescento para essa pessoa. E essa troca, como é que é essa troca para mim? Então, assim, tá saudável, tá legal, sempre esteve. Eu é que me desandei pessoalmente com outros problemas e que acabou refletindo aí. Mas eu deixo para ler complementar a conversa, porque, assim, gente, o exemplo é aquela parte onde que as pessoas começam a... Nossa, aconteceu comigo. Né? Vai lá, Lê. Exatamente. É isso aí, Fabi. E relacionamento afetivo íntimo é muito abrangente, né? Porque cada ser é único, né? Cada um tem a sua individualidade. Você se une, né? Uma pessoa com crenças, com experiências de vida, com criação, né? A maneira com que a pessoa foi criada. Então, tudo isso influencia no seu relacionamento, né? A forma com que você enxerga a vida, e às vezes é um pouco diferente da forma como o outro enxerga. Então, isso é um prato cheio, né? Pode virar um prato cheio para conflitos, né? Desde escolhas, né, de como casal, até criação de filhos, enfim, né? Independente, né, se é um relacionamento com filhos ou não, enfim, mas a forma com que você como você enxerga a vida, a forma com que você traz, né, até da sua própria ancestralidade, muita coisa ali do que é você, do que é a sua constituição, a sua formação, isso vai influenciar, né, no seu casamento. E eu acho que o que a Primula falou na questão do tripé, ela é extremamente importante, porque realmente é a base, né? E se um tá manco, né, aí o relacionamento vai, né, ficar instável, né? Então, a gente vê muito essa questão hoje, né, das mulheres, de trabalhar fora, do empoderamento feminino, que é uma coisa bastante importante, mas isso, de certa forma, pode também trazer um peso a mais, né, para um ou para outro, né? E eu acho que tem que estar muito bem claro para o casal a posição de cada um dentro do relacionamento, né? E não adianta você subjugar o outro ou endeusar, né, demais. As duas coisas são ruins, né? Porque se você está subjugando, a pessoa provavelmente está em desequilíbrio em relação à autoestima dela, né? E então as duas pessoas têm que estar completas, né? São dois seres completos para formar aquela terceira entidade e não seres incompletos buscando no outro tapar aquele buraco que você não tem em você, né? Se você estiver buscando um relacionamento dessa forma, né, achando que o outro vai resolver aquilo que falta em você, dificilmente vai dar certo, vai criar ali um conflito, né? Porque o outro, com o passar da convivência, não vai sempre conseguir cumprir ali as suas expectativas, né? Então, acho que são duas pessoas que têm que estar muito cientes do que são, né? Para poder fazer isso funcionar, né? E trabalhar em você aquilo que você precisa trabalhar, olhar para você e não querer que o outro resolva para você, né?
Prímula, por favor. Fica bom. Porque ó, tu me fez lembrar uma coisa ali, porque a gente está falando já do momento de um relacionamento já, pelo menos com tempo de estrada, né? Já da crise. Mas, e geralmente na crise, um pouquinho do que a Fabi falou, você começa a achar que está tudo errado, que a outra pessoa não serve, por que eu escolhi essa pessoa, né? E aí a Lê me fez lembrar do início, né? Que quando a gente começa, e aí tudo isso com a nossa visão energética espiritual, né, gente? Quando a gente se apaixona por alguém, a gente se apaixona, aquela que é até a brincadeira, os opostos se atraem. Então a gente se apaixona com aquilo que a gente não tem muito bem resolvido na gente. Se a pessoa é mais extrovertida ou mais intelectual, ou mais quietinha. Então, geralmente, a gente se interessa por aquilo que é um pouquinho diferente da gente. Só que quando a gente vai para um relacionamento que isso vai, você vai convivendo, aquilo não é a tua natureza. Então, os conflitos começam a acontecer. Mas não é que o sentimento não exista, porque de passada a paixão, a gente também falou sobre isso, a Lê trouxe muito bem, que o amor é construído. O amor é construído na convivência, né? A gente vai construindo. Então, os conflitos vão vir. Só que para o conflito virar uma crise, é quando a gente não está bem resolvido com a gente. Porque se você sabe, a Fabi falou, puta, peraí, deixa eu parar para me olhar. Então, assim, se você para se olhar, você não projeta nada no outro, você não espera demais. Não é que a gente sempre espera, mas você não exagera na expectativa, né? Eu quero que ele seja minha válvula de escape ou o meu salvador, né? Aí a gente pode ir para os arquétipos dos heróis da vida, das princesas, né? E tudo mais que a gente tem por trás. Então, não existe a metade, né? Não existe alguém que te complete. Não existe. É o que a Lê falou. Você tem que estar completo, a outra pessoa tem que estar completa, para juntos, né? Então, assim, eu tenho a minha individualidade, ele, no meu caso, o Rodrigo, tem a dele. Então, assim, eu tenho que estar bem comigo, independente de estar com ele ou de estar casada. Então, a gente Então, estamos aqui em prol de um casamento, em prol de um relacionamento, né? E a mesma coisa a outra pessoa. E aí, sim, porque nós dois podemos viver um sem o outro e sem o casamento, mas o casamento não vai viver sem um dos dois. Então, para esse casamento, para essa terceira entidade estar nutrida, eu preciso estar bem e a outra parte precisa estar bem, né? Senão, e os dois nutrirem aí sim, e aí a partir do momento quando que um casamento não vai para frente, né? No sentido de saudável. Quando você entende que apesar de tudo isso, o autoconhecimento me dá, não, foi um ciclo encerrado, porque eu não quero mais nutrir essa relação com essa pessoa. E não é porque ele não me preenche, não é porque, claro, em casos e casos, tem valores, tem um monte de coisa, mas eu ficar nessa relação ou não ficar, vai ser o que eu sei sobre mim, o que eu tenho noção do que me afeta, o que me faz bem ou não, né? Então, aí é uma decisão saudável, manter o relacionamento ou sair dele, né? Perfeito. Exatamente. E a questão da... Desculpa, perdão. Falar, Fabi. Não, o que eu ia complementar só é justamente isso, que quando a gente começa a se olhar e a se perceber num sentido mais profundo, a gente começa a entender também que a gente não precisa do outro. Então, é meio que, opa, eu também não preciso desse relacionamento, eu não preciso estar nesse relacionamento. E aí que também tem as crises e os términos, porque a pessoa se encontra na própria individualidade, como a Primula falou. A pessoa, às vezes, não está entendendo si próprio, não está vendo que ela é totalmente independente de estar com alguém ou não, ou seja, para ela ser feliz, para ela estar contente, para ela estar mais sendo vista. Amando, né? Amando, porque às vezes precisa do amor do outro, é o olhar do outro, é como que o outro olha, então a sua estima, a sua autoestima, é como que o outro está olhando para você, como é que o outro está amando você, como é que é todos esses vazios, gente. Sim. Então, você vai preenchendo esses vazios você, e isso já também desprende da necessidade dessa outra pessoa. E aí vai sobrar justamente querer estar junto, apenas a união. Porque eu acredito que se você é casal ou não está casado, namorado, o que for o seu tipo de relacionamento,
o que vai te prender o outro vai ser só querer estar com o outro, participar um da vida do outro, mas não ser o agente, sabe, principal do outro. Porque isso cai nessa cilada de você meio que deixar o outro quase que preso a você e você preso àquela pessoa. E quanta dor não gera quanto isso? Porque as pessoas não conseguem se libertar. É uma dependência tanto emocional que você não consegue se ver sem aquela pessoa, por exemplo. Você vê muita gente que tem muito tempo de relacionamento, às vezes não se percebe mais sem ser casal. Olha que eu já vi várias pessoas assim. E sabe o que é louco disso? Porque essa dependência, de novo, o nosso olhar terapêutico, energético, espiritual sobre isso. Essa dependência, ela começa energética. Porque ninguém começa... Eu sei, vou casar para ser dependente. Ninguém quer isso. Então, aí você vai dependendo... Não é consciente, né? Não. Então, não. As pessoas... Você depende dela para cobrir o seu vazio inconsciente, porque você ainda não tem essa visão. E aí, as outras dependências estruturais vão acontecendo. Que a gente pode falar do financeiro, porque você vai se anulando. Então, você não vê saída. Não fica racional uma saída. Mas aí você começa a justificar, você começa a dar desculpa. Então, é muito profundo, é muito real e perigoso, né? Porque aí você pode, se você dá um passo a mais, você pode vir a ter filhos ou não. Aí uma coisa leva a outra. Quando você vê, você passou 30 anos e você se anulou. Aí criam as doenças, aí tem toda, né? Aí tem a gente, como é que a gente vê essa sociedade hoje, né? Então, como é difícil, porque você vai se anulando a cada passinho, a cada sapinho que você engole. E ele não vem com cara de sapo. Ele não é ruim, porque a princípio você, eu gosto tanto. Mas é tão legal. Ele gosta tanto de mim. Você aceita, porque você não, é o que a Fabi estava falando, você não se vê mais sem estar com outra pessoa te dando aquela comidinha, né? Aquela migalhinha. E, de novo, agora eu estereotipei, né? Agora eu sacaneei, mas não é que a gente quer a migalha, mas a gente não tem consciência, né? Você se contenta com o que o outro te dá, porque você não sabe o que você quer. Às vezes até o outro tem esse amor enorme por você, mas você não enxerga também, você só enxerga a dependência. Aí que está a questão. As pessoas, você vê que muita gente no relacionamento, às vezes não enxerga nem esse amor genuíno do outro, mas se enxerga no outro. E é sugando aquela dependência de ser vista, de ser amada, e tudo isso é ela dela mesma. Pela ideia que você tem de amor, né? Eu acho que não sei se todo mundo aqui já ouviu das 5 linguagens do amor. Cada um tem um jeito de amar. Tem um que gosta de trazer um presentinho, o outro gosta do toque. E se isso não está conversado também entre o casal, você vai achar que o outro não te ama e o outro te ama, só que ele ama do jeito dele. Não do jeito que eu espero. Exato. Comece a olhar para você, comece a perceber o que está te faltando, como é que está aí dentro de você, como é que você está lidando com você mesma, como é que você se sente inteira, como é que você, assim, não está projetando no outro as suas faltas, as suas carências, né? Como é que você está ali trocando, fazendo toda essa troca, porque a gente só quer receber. E o que você está dando? O que você está ofertando? Foi a tua parte do tripé, né? Exatamente, é muito importante, porque muita gente só pensa no que vai ganhar, no que vai receber, no que o outro vai fazer por você. E você? Às vezes você não está dando, você não está sendo esse tripé, você não está sendo esse ponto-chave, o outro não está te reconhecendo. E as crises nesse sentido, eu acho que elas até são importantes, né? Porque a gente às vezes foge, né? Foge da DR, né? Foge da crise, não quero me indispor com a pessoa. Mas é justamente às vezes isso que é necessário, né? Para justamente você poder olhar para isso, para você olhar para o que não está bom. E a crise, ela vem para te mostrar, para você se olhar e você identificar, né? Aquilo que você está fugindo ali do que você gosta, do que você não gosta, daquilo que você espera, né, de um relacionamento. Então, a crise, ela vem muitas vezes para fortalecer, né? Então, quantos casais, né? Eu também no meu relacionamento já estou há um bom tempo, já vivi várias crises, e eu percebo que após uma crise, o relacionamento ele se fortifica, né?
claro, desde que vocês estejam dispostos a olhar para isso, né? Mas, de novo, sem isso, mas sem culpar o outro, sem apontar, né? Desde que você esteja disposto a olhar para você e perceber o que você pode contribuir para que o tripé continue equilibrado, né? Então, a crise não necessariamente é ruim. Claro, é desconfortável, né? Não é, às vezes é doloroso, mas se você se joga, se você olha para isso, você não foge, você, né, olha, você com certeza vai ser muito mais forte dessa crise. E o relacionamento também vai se tornar saudável. A construção é a partir disso, né? Quando a gente disse que o amor é construído, é a partir disso, é a partir dessas crises, porque não vai ser sempre um mar de flores, não vai ser cíclico, sempre né, Ale? é cíclico, exatamente. Então, a partir do momento que você olha, você tá numa crise, mas você você olha para isso, você enfrenta, aí a construção vai acontecer. São fases, né? A gente vai, porque somos, de novo, usando o tripé como analogia, porque acho que fica bem visível, bem visual, né? A gente muda, nós mudamos, né? Então, se as duas partes, que a gente muda, graças a Deus. Se a gente muda de perspectiva, muda de opinião, o casamento tem que se reciclar junto, né? Então, por isso que a crise é importante. E vocês falando agora de responsabilidade, me veio muito de pessoas próximas, e eu já passei por isso também, de estar passando por uma crise no casamento e falar, vamos fazer terapia, né? Vai fazer terapia, tu que tá precisando. Porque tu que é o culpado, tu tá errado. Não, vai fazer terapia. O ser humano se movimenta pelo exemplo, né? Então, se você quer mudar o teu universo, muda você, né? A gente nós somos um universo. A gente é capaz de transformar, de criar o nosso entorno. Então, a Fabi é um exemplo real perfeito. Então, se eu quero que mude, mude por mim. Aí, se eu estiver bem e estiver dando a minha parte para esse tripé, a outra parte vai querer fazer a parte dela também. Então, é assim que se motiva a dança a funcionar, né? O equilíbrio. E, gente, de novo, equilíbrio não é morno, não é reto. Equilíbrio é altos e baixos, né? Ajustes. Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito, desde quando aprendi, assim, eu uso ela o tempo todo. Nada muda se você não mudar. Verdade. Então, assim, se você não mudar, nada vai mudar. Então, não adianta você querer mudar o outro, porque o outro que é problema, isso, não adianta. Muda você. Quando você muda e que o outro não consegue também acompanhar, aí realmente você vai entender que essa terceira instituição já não funciona, né? Já não cabe mais. Mas, enquanto você está mudando e o outro está querendo mudar também, e está seguindo esse fluxo, os dois se ajustando, aí. É sempre assim. É sempre... acho que é uma eternidade, se for quantos anos você tiver com a pessoa, o tempo que for, não importa, é eterno ajuste. Eterno ajuste. Concordo. Eterno ajuste, também concordo, né? E o que você falou, né, você tem que querer, você falou da frase, eu lembrei de uma outra, né? Não adianta você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Então, isso é bem... Você tem que pensar, né? Se você quer resultados diferentes, quais são as minhas ações, né? O que eu estou fazendo que está causando aquilo, né? Determinada consequência. E se eu não quero mais essa consequência, que tipo de ação, de atitude minha que eu posso mudar, né? O que às vezes em mim desperta no outro uma ação que não é saudável para o casamento, né? Então, porque a gente projeta muito no outro, mas a gente às vezes parte da gente, né? Aquela ação e reação, né? E para fechar, acho que eu comecei esse pensamento, não terminei. Então, a gente começa por esse oposto, a gente brinca dos opostos se atraem, né? No casal, entre os dois. Só que... Quando começa, né? Aquela coisa que instiga. Só que é justamente isso que a gente se propõe a trabalhar, né? Espiritualmente falando, é justamente essa provocação, que depois a convivência vai entendendo como uma provocação, um formato de vida de postura diferente, é isso que te faz refletir.
que não deixa de estar embutido no que a Lê falou. Por que a crise? A crise vem para você olhar assim, putz, mas por que me irrita tanto quando a pessoa faz isso? porque eu tenho essa dor em mim. Entendi. Então, assim, nós acreditamos em espiritualidade, em encarnação, reencarnação. Então, é a proposta que aqueles seres vieram para se trabalhar, que provavelmente você também provoca esse movimento no outro. Então, quando a gente se permite esse olhar carinhoso para si, para o relacionamento e para a terceira parte, né, para o relacionamento e para a pessoa, a tendência é funcionar e essa fluidez, essa crise, esse conflito passar e ficar mais forte, como ele acabou falando. De novo, não é para aguentar as coisas, gente, né? Não é que a gente não está falando para você aguentar coisas. É sobre equilíbrio entre dar e receber. Então, quando este equilíbrio não estiver te satisfazendo, também não é para ser egoísta e falar que é tudo do jeito que eu quero. Então, quando este equilíbrio de dar e receber entre esse tripé não estiver a contento para você, estiver te machucando, estiver te sugando, te drenando de mais energia, e você já fez o trabalho de autorresponsabilizar, você para, olha e pensa se não é realmente um fim de uma relação. E tá tudo bem, né? Você fez, então você fez, aprendeu, a outra parte provavelmente, o que tinha que aprender. E se abre fecha o ciclo e se abre para o novo, né? E se você não fizer esse fechamento de ciclo, você vai levar tudo isso para um próximo relacionamento. E aí você vai continuar perpetuando, né, as suas dores, os conflitos, as suas dores, o padrão. Então você tem que resolver em você esses conflitos, né? E fazer essas reflexões, não fugir do embate, né? Que é um embate pessoal, pelo que chegamos à conclusão que alimente o tripé, mas esteja bem com você, porque o embate é pessoal, é sobre você, né? Sempre é sobre a gente. Diz mais sobre você do que do relacionamento em si. Então, se puderem, vão fazer uma terapia, vão estar engajadas. Temos aqui N terapeutas, por exemplo, vocês podem se conectar, dar uma olhadinha no Instagram, ver cada uma, o trabalho de cada uma. É assim, quanto mais você busca, você só tem a ganhar, sabe? Eu acho que é todo um investimento. Você vai ver que quando você tem o autoconhecimento e você cura algumas dores, tira alguns padrões, nossa, isso vale, acho que não vale nem dinheiro, gente, de verdade. É algo assim, não tem preço, né? Transformador. Eu acho que é fazer valer a chance que a gente tem de estar aqui nessa vida. Fazer terapia, resolver os nossos problemas íntimos, conhecer as nossas dores e resolvê-las é obrigação. É o mínimo que a gente tem com a oportunidade de estar aqui vivendo e experienciando, né? É curar, é ser feliz e fazer essa energia toda ficar melhor. Eu acho que faz... E aí a gente entende a nossa participação nesse todo, né? Então, assim, se a gente conseguir cuidar da gente, que exemplo a gente não dá em volta e o que a gente não pode fazer para um todo, para um bem maior, né? É isso. Exatamente. Se quiser curtir também, curte aqui também o vídeo, né? Não? Comentem, vamos adorar bater esse papo. Ajuda muito, gente. Ajuda demais. É isso aí. Obrigada e até o próximo. Tchau, até. Tchau. Tchau. Beijo.